Prontinho. Bom, pessoal, boa noite para todos. Hoje a gente vai falar de um tema super importante, que é o tema de fluência em dados. E eu gostaria de dar as boas-vindas à Priscila, que já está mexendo com isso, já tem uns 5 aninhos, né, Isso. Priscila? Então, tem muita coisa para nos contar. Queria te agradecer pela sua disponibilidade em estar conosco, dividindo seu conhecimento, suas experiências. E eu gostaria que você se apresentasse, e aí a gente começaria num bate-papo assim, fluido, Aberto. sabe? Fluido. Sim. A gente pergunta, se alguém, inclusive, quiser levantar a mão para fazer pergunta, pode também. E aí a gente vai aproveitar toda essa sua expertise, né, nessa área que é tão importante e que tem impactado o sucesso de muitos projetos de ciência de dados, até de análise de dados mais simples, né? Então, eu passo a palavra para você se apresentar e a gente começar a falar desse assunto gostoso, tá Tá bom? ótimo. Te agradeço muito, né, pela oportunidade. É um tema que, de fato, eu amo falar, né? Eu tenho estado como uma pessoa mesmo que acredita, né, muito nisso tudo que a gente vai discutir aqui. Então, eu sou Priscila, eu estou há 20 anos no mercado de tecnologia, quase a totalidade desse tempo mexendo com dados, né, trabalhando com dados. Hoje eu sou Data Product Manager na Localiza, e professora da PUC, né, nas disciplinas ali no núcleo de gestão de dados. Então, eu estou sempre, né, a todo tempo, conectada e tentando, de fato, né, trazer aí boas práticas para as pessoas e para as empresas, para tirar todo esse potencial que os dados podem dar. Né? Uhum, Então, um uhum. pouquinho de mim aí nessa trajetória. Perfeito, perfeito. Priscila, deixa eu te falar, você começou na área de dados, em qual contexto? Porque a gente pode começar na área sendo administrador de dados, sendo administrador de banco de dados, ou na área de BI. Como é que começou esse amor pela área de dados? Então, meu amor pela área de dados começou em 2002, né, quando eu tive ali no meu último ano de ciência da computação, uma disciplina com o professor Carlos Barbieri, aonde assim eu já estava no final do curso, eu já tinha feito alguns estágios de programação de computadores, e de repente ele apresentou, né, ali a governança de dados voltada para a tomada de decisão, os bancos de dados desenhados de uma forma que também facilitam, né, o entendimento ali do negócio ou de uma decisão. E naquele momento me deu um estalo que eu falei, gente, eu não quero mexer com redes, eu não quero mexer com programação, eu não quero mexer com nada disso, eu quero mexer com dados. Uhum, Mas eu acho que é até uma pergunta que muitas pessoas me fazem, é como entrar na área de dados, né? Então, quer dizer, eu já vinha fazendo estágios em algumas companhias, mas é muito do que você, né, de como que você se prepara e a oportunidade que você tem. uhum. Então, em 2003, exatamente há 20 anos atrás, eu passei no trainee da Valorec, e aí lá naquela empresa, pela primeira vez, né, sem muitas vezes eu ter mencionado isso explicitamente, o meu gerente na época me procurou e falou, Priscila, você vai cuidar do DW da companhia. E assim, eu tinha noção do que era aquilo teoricamente, né, e ali eu tinha a oportunidade, de fato, de começar a trabalhar com isso de uma maneira mais prática. Então, eu comecei num contexto cuidando, né, dessa questão do banco de dados modelado dimensionalmente, ajudando, né, na tomada de decisão. Na época era um banco não SAP, né, então a gente tinha relatórios, nem vou falar os nomes das ferramentas, mas que eu acho que poucas pessoas vão, vão se lembrar, né, do Crystal Reports, do Ah, eu lembro! Eu lembro do Impromptu. Nossa, esse eu não lembro. Impromptu é a primeira ferramenta de relatório da solução da Cognos. Era o PowerPlay, que fazia cubo, né? Fazia as análises de OLAP, e os relatórios, quem fazia era o Impromptu. Olha só, Pois jurássica total. é isso. E aí, quer dizer, eu fiquei lá por quase 7 anos, e de fato o que mais me chama a atenção até hoje é conseguir fazer isso funcionar realmente
nas áreas de negócio, né? Porque eu, num contexto de tecnologia, eu entendo o valor que essas plataformas geram, né, para quem está na ponta, realmente tomando a decisão. Mas, de fato, eu acho que já naquela época me despertava essa vontade de mostrar para as pessoas o quanto que aquilo poderia ajudar no dia a dia. E aí eu passei, né, pelo SAP, então trabalhei um tempo com BW, e sempre mais com a linguagem de negócio, né, mais estando ali no que a gente poderia chamar ali de um analista de business intelligence, Uhum. né, fazendo um pouco ali do contexto do engenheiro de dados, né, que é entender o que esse banco pode realmente proporcionar, mas muito nessa tradução na linguagem de negócio. Depois disso, né, eu tive 8 anos de experiência na Unimed BH, e aí, de fato, eu mergulhei, né, nessa cadeira aí de BI mais engenharia. Na época, a gente não tinha ainda, né, um data lake, não se falava muito de ciência de dados. Então, eu pude realmente me aprofundar, assim, entender disciplinas como o data storytelling, né, saber contar a história com os dados. Muitas vezes a gente tem uma pergunta de negócio, um problema acontecendo dentro da companhia, dados disponíveis para, né, mostrarem ali, às vezes, o caminho ou o que a empresa está fazendo que não está gerando eficiência, né? Os dados mostram isso, mas a gente precisa juntar uma coisa com a outra. Então, como contar a melhor história com esses dados? Então, de novo, né, estava eu ali muito à frente desse processo de treinamento em dados, né, de fazer as coisas terem sentido, de conectar o negócio, né, à informação. Tá. E quando que você despertou para a fluência de dados? Porque você contou para a gente que você, como uma pessoa de TI, um profissional de TI, você sabia da importância de se utilizar os dados, de se ter soluções que, de fato, consigam embasar todo o seu raciocínio, que consigam te mostrar tendências, caminhos possíveis, né? O que me levou a crer que as pessoas da área de negócio têm uma certa deficiência. Inclusive, tem pesquisas da McKinsey, tem pesquisa da Forrester que fala sobre isso, que a gente tem uma carência de profissionais de analytics, de ciência de dados, de análise de dados, etc., mas que tem uma carência muito maior de profissionais da área de negócio, que de fato são orientados a dados e que sabem ler, interpretar, argumentar, falar, se comunicar utilizando dados, né? Então, me conta um pouquinho como é que foi esse start na área de fluência de dados, qual foi o projeto, né, que não é que proporcionou a oportunidade, porque eu acho que vem também da gente cavar esse tipo de oportunidade, né? Mas me conta como começou, quais foram os motivadores e, principalmente, os principais desafios que você enfrentou. Tá. Isso aqui é importante, Marisa, porque eu já vinha aí de uma trajetória de muitos anos, de fato, entregando produtos de dados, né? Então, entendendo que o quanto uma camada, né, de dados organizada pode, de fato, proporcionar essa clareza, né, no mundo dos negócios, como que, por exemplo, um dashboard consegue, né, mostrar informações de forma organizada, a ponto das pessoas já conseguirem, né, também entender o desempenho do seu processo ou do seu negócio, e estudando e aprofundando e cada vez mais assim com um número maior de informações à mão, né? Quer dizer, hoje a gente vive o que eu falo a contradição entre eu tenho um volume de dados gigante tanto dentro quanto fora das companhias, né? Eu tenho os bancos de dados, né, que continuam ali com informações da própria empresa de faturamento, vendas, compra, produção, mas eu também tenho um mundo de dados acontecendo fora da organização e que diz respeito a ela, ou fora daquele contexto que diz respeito ao contexto. Então, pensando, né, que eu tenho cada vez mais dados disponíveis, mas que, de fato, as pessoas, principalmente de negócio, não são capacitadas nas suas, né, universidades ou nos treinamentos antes de chegar naquela posição, para que possam, de fato, né, saber argumentar com os dados, criticar, né, quando eu tenho ali alguma informação que não
condiz, né, muito a realidade que ela pratica. Então, foi em 2018, né, muito nesse contexto, poxa, a gente faz tanta coisa, a gente entrega tanta coisa, e, né, assim, as pessoas, no primeiro momento, falam, nossa, que legal, né, eu nunca tinha visto isso antes, ou eu nunca tive um produto que me desse tanto caminho, né, para eu chegar num resultado tão rápido, igual, né, a plataforma de dados está me dando. Ao mesmo tempo, quando você ia medir o acesso, né, àquelas plataformas ou àqueles produtos, você via que a pessoa entrou lá uma vez e nunca mais entrou, e continuou usando as planilhas no Excel, né, muitas vezes ali num tempo gasto que é infinitamente superior ao tempo de deixar uma plataforma organizar esses dados para você. E aí a gente começou, né, a conversar sobre isso, como levar esse conhecimento, esse entendimento de análise de dados, de saber fazer uma pergunta de negócio, né, completa, de saber criar uma métrica, uma regra, um indicador, e entender muitas vezes o que né, eu estou dividindo A por B e por que eu estou fazendo aquilo, que resultado eu espero encontrar. Então, nesse momento, né, o grupo de trabalho, né, que estava ali comigo, a gente falou, não, tem que ter uma solução. E aí um amigo, né, um dia falou comigo, Priscila, olha esse termo aqui e dá uma olhada, né, dá uma estudada nele. E o termo era Data Literacy. E eu, como, né, uma boa estudiosa, eu falei, não, deixa eu ir atrás para entender. E aí, Maria disse assim, entendendo que essas pesquisas já vêm acontecendo há alguns anos, principalmente fora do Brasil, né, agora que a gente começou de poucos anos para cá se atentar para isso, mas que já demonstravam que assim como a gente aprende um novo idioma, né, eu aprendo a falar inglês, eu aprendo a falar espanhol, eu também preciso aprender a falar a língua dos dados. E não é me tornar uma pessoa técnica, né, porque às vezes eu sou um médico, eu sou um economista, eu sou um engenheiro, né, eu tenho ali todas as competências da minha profissão, mas eu, invariavelmente, em algum momento, eu vou ter que me, né, deparar ali com um conjunto de dados que vai provavelmente também me instigar, né, a tomar uma decisão ou fazer uma análise. Então, como que eu não vou me preparar para isso? Eu estava num evento outro dia em que a pessoa falou assim, em algum tempo, todas as empresas serão de dados. Sim. Né? Independente se é da saúde, se é o automotivo, se é da indústria, né? Todo mundo vai ter à mão, né, um conjunto de dados ali para poder, né, tomar qualquer decisão. E aí, naquele momento, falou, então, beleza, vamos entender o que é um programa, né, de fluência em dados. E aí a gente percebeu, assim, existem passos, existem elementos necessários para esse contexto. Eu vou falando aqui, você vai me moldando. Se deixar, eu fico aqui. Aliás, vou dizer para todos aqui presentes, vocês podem perguntar, podem interagir, porque isso aqui é um bate-papo. Né? Então, sintam-se à vontade para levantar a mão, aí a gente interrompe para vocês fazerem alguma colocação, ou mesmo perguntar, questionar alguma coisa, ou quiser contribuir, porque já estão vivenciando isso, sintam-se à vontade, tá bom? Pode ir. Então, assim, entender que passar por esse processo, né, uma empresa ou uma pessoa que decide realmente passar por esse processo de alfabetização em dados, existem competências que a gente precisa se especializar, existem elementos, igual eu falei, por exemplo, tem um artigo que eu gosto muito, que é o do guarda-chuva da fluência em dados, que são alguns elementos necessários para que isso aconteça de fato, né, dentro da empresa ou para a própria pessoa. Então, eu tenho que ter esse conhecimento, né, analítico, eu tenho que entender um pouquinho, e não é, né, eu acho que é esse ponto, assim, não é tornar as pessoas técnicas, não é tornar todo mundo estatístico, não é tornar todo mundo cientista de dados, mas entender os termos, né? Eu falei sobre DW, eu falei sobre Data Lake, a gente falou sobre ciência de dados, a IA está aí disponível, né? Trazendo uma série de elementos aqui para a gente pensar a respeito de como que isso também pode, né, trazer eficiência para dentro, né, dos nossos processos. Tem toda uma parte que envolve cultura, né? E a cultura de dados, a cultura data-driven, a cultura orientada a dados. Isso não é uma coisa que se conquista, né, de uma hora para outra. Então, se a pessoa
tem à mão as ferramentas, né, todos os dados organizados, aquilo ali já está pronto para ser consumido. E ela continua fazendo a vida dela, né, igual ela fazia antes, executando o trabalho dela da mesma forma, a gente não impactou nessa cultura. A pessoa, de fato, ela ainda não acreditou que aquilo pode ajudar, né, no dia a dia dela. E aí tem toda uma relação com a camada executiva, né, que a gente sabe que em grandes companhias isso acontece, né, quando o líder ele adota um determinado padrão, né, de trabalho. Muito provavelmente os seus liderados também, né, vão adotar aquele padrão. E se o líder continua recebendo a informação no papel, ou continua recebendo, né, ou não acreditando que um modelo de ciência de dados pode gerar alguma eficiência para ele no dia a dia, muito provavelmente os liderados também, né, não vão chegar a essa conclusão. Então, né, é um conjunto de coisas que faz, né, com que, de fato, a gente entenda que já alcançou, né, aquele patamar e que, né, já passou a acreditar nos dados, que já passou a investir, né, nesse processo, porque é um processo que né, ele precisa de investimento financeiro, ele precisa de investimento de tempo, de pessoas, então é um conjunto. Você sabe que uma das coisas que eu tenho visto ao longo dos últimos anos, não só na atuação em si, no próprio último emprego em que eu fui gerente de governança digital, os meus gerentes de projetos auxiliavam, né, nos projetos de toda a empresa, e a nossa diretoria ela era estruturada em pilar, e o pilar de dados a gente ajudava muito na questão do gerenciamento do projeto e na questão do engajamento, principalmente no engajamento das pessoas na utilização. E uma das coisas que a gente percebeu é que ninguém, em nenhum nível, né, desde o operacional quanto indo até o estratégico, gosta de não saber explicar o seu trabalho. Então, o que acontece? A pessoa já usou e usa o tal da planilha Excel. E, às vezes, ele já está até conectado nos bancos de dados gerenciais, né? Acontece que a planilha foi ele que construiu, então ele sabe exatamente tudo que ele colocou ali, a fórmula que ele colocou, o porquê que aquela fórmula está ali. E está tudo na cabeça dele, porque não tem documentado em lugar nenhum. Então, na hora que ele vai apresentar para os executivos dados referentes ao trabalho dele ou da área dele, etc., ele o faz através das ferramentas que ele próprio construiu. Então, não é uma questão, ali é uma questão de, não é um analfabeto, vamos dizer assim, não é um analfabeto em dados, porque ele sabe manipular os dados, ele sabe desenvolver relatórios, ele sabe desenvolver visões. O problema é que ele só sabe aquilo. Ele não expandiu para outros dialetos, para outras... ele não sabe contar outra história. Sim. Vamos dizer assim, entendeu? Ele só sabe contar aquela história. E por conta disso, né, o que a gente acabava fazendo para que no frigir dos ovos, a base que foi construída, as alternativas que foram construídas em cima de base de dados limpa, integrada e etc., a gente acabava colocando esse Excel em cima, para que a pessoa pudesse ficar um pouco mais confortável ou não tão desconfortável em utilizar algo em que ele não saberia explicar na sua totalidade. E, não sabendo explicar, não confiava na sua totalidade. Você, na sua experiência, você se deparou com questões assim? Qual foi o passo a passo que você utilizou para realmente começar a dizer, pessoas, não tem nenhum problema você ainda não ser um expert na linguagem, um fluente na linguagem de dados. Olha só, a gente tem aqui o fundamentos, o básico, aqui a gente tem o intermediário, aqui a gente tem o avançado e aqui o programa da fluência. É claro que eu estou usando muito essas questões de idioma, né? Mas como é que foi para você
se deparar com problemas como os que eu citei, e como é que foi o passo a passo que você utilizou, qual foi o patrocínio que você teve que pleitear, e como foi essa questão de engajamento. Tá. Muitos temas aqui que são super relevantes, Maris, porque a gente percebe que, de fato, as organizações estão caminhando, né? Muitas delas estão caminhando nesse sentido. No momento em que você decide, né, implantar um programa de fluência, a primeira coisa que você precisa é do patrocínio. De fato, tem que ter uma voz relevante dentro da empresa que fala assim, eu acredito na gestão baseada em dados. E eu acredito que, de fato, né, tornar os colaboradores que eles tenham uma maturidade analítica superior, isso vai trazer resultado, né, para todo mundo. Uhum. Então, você precisa dessa voz. Isso é uma coisa que eu passei por algumas empresas, ou implantando ou fazendo mentoria, e eu percebo que em nenhuma delas, né, a gente não tinha essa voz executiva, né, ali forte, né, para fazer com que isso acontecesse. Um segundo ponto é muito em função do que você disse das crenças, né, que cada um de nós tem ali no contexto quando a gente começa, né, nesse mundo de dados. Uhum. Então, o exemplo que você deu, ele ilustra muito do nosso dia a dia, né? Pessoas que, e aqui eu vou fazer um ponto que amarra a fluência em dados totalmente com a governança e a qualidade de dados. É impossível eu me tornar fluente, é impossível eu realmente acreditar no uso do dado, né, para o meu dia a dia, seja para qualquer nível de decisão, se os meus dados não têm qualidade, se eu não tenho um processo de governança forte, porque é ele que me respalda para contar para essa pessoa que está lá com a planilha, com a fórmula na planilha, que aquele dado que ela tem, eu tenho mesmo num processo totalmente automatizado, totalmente transparente, auditável, apresentado a qualquer Documentado, momento, e isso aí. né? E aí, que eu acho que é assim, né? A experiência que eu tenho é uma, mas pode ser, né, que a gente tem aí muitas opiniões nesse contexto que não dá para você precisar acompanhar esse processo, porque, querendo ou não, existe, né, um processo meio que de convencimento de que, de fato, você pode confiar, né, naquela informação. E muitas vezes as pessoas falam, não, Priscila, esse dado está errado. Isso aqui, olha, está mostrando 100, mas a minha é 150. Então, assim, eu vou num contexto que eu consigo comprovar, porque no pipeline do dado ali, no ciclo de vida do dado, por onde é que ele passou, as transformações que ele recebeu, eu tenho que conseguir mostrar, né, a informação que saiu da base, a informação que chegou até o analítico. Toda a linhagem, né? Isso aí. E a Toda a linhagem. linhagem é uma das competências, né? Assim, quando a gente abre as competências, né, para ser fluente em dados, a primeira delas é saber e entender de onde o dado vem. Ah, mas o CEO precisa saber de onde o dado vem? Ele não vai saber linha e coluna e tabela, mas ele sabe que aquela informação que é apresentada veio de um processo confiável, que alguém foi lá e botou um selo, né? Aquele ali é o selo ouro, você pode olhar para essa informação aqui e, né, acreditar nela. Uhum. E aí você falou, como que vocês chegam, né, até esse ponto? Então, eu tenho o patrocínio, eu começo a montar realmente, assim, grupos de trabalho, né? E aí não dá para ser, dependendo do posto da organização, você não consegue treinar todo mundo ao mesmo tempo, então você vai escolher grupos. Esses grupos normalmente são lideranças ou pessoas que, né, já têm algum trabalho com dados ali no dia a dia. É claro que muitas dessas pessoas se especializaram, né, por si mesmas, né, ou já têm uma maior facilidade em trabalhar com dados né, e por isso muitas das empresas aplicam, né, um questionário mesmo de maturidade, né, até para a gente entender e dividir essas pessoas em grupos, né, de personas ali, esse grupo aqui é avançado, nós vamos ter que tratar eles de forma diferente do que esse grupo aqui que está no basicão ainda. Até para aplicar os conhecimentos que motivem as pessoas, né? Porque é igual uma turma de inglês, Isso né? aí. Você faz aquela entrevista para saber a proficiência que a pessoa tem e nivelá-la de acordo com aquilo que ela precisa, né? Exatamente.
E aí, nesse momento, né, a gente começa um processo que fluência em dados, assim como no idioma, é um processo de educação em dados mesmo, de treinamento. Existem módulos básicos, né, que a gente deveria passar. Então, assim, o que eu falei, né, saber fazer perguntas, saber como começar uma análise de dados, entender minimamente de estatística, ou pelo menos o quanto a estatística pode contribuir, né, na sua decisão ali, na sua análise da informação, entender como contar histórias com os dados, como ler, né, muitas vezes, ler gráficos, ler aquilo, né, que aquele elemento visual está te mostrando, né, nem sempre também as pessoas são treinadas para isso. E aí isso tem muito, assim, do autoestudo, né, assim, dependendo da empresa, a gente cria workshops mesmo, presenciais ou síncronos ali com uma turma, e tem uma parte desse treinamento, né, que eu gosto muito, que é o Datathon, ou Hackathon de dados, né, que aí você põe realmente a turma na prática, né, entrega uma massa de dados bruta, muitas vezes, e dá um desafio de gestão, né, e divide em grupos e fala, turma, cria alguma coisa aqui bacana, né, e depois a gente faz um pitch, coloca essas pessoas para poder apresentar, e aí os comentários que eu já ouvi, assim, nossa, eu não sabia que era tão difícil, nossa, eu não entendia realmente que precisava fazer isso tudo aqui, não, eu tive que limpar esses dados, eu tive que tirar os duplicados, eu tive que tirar os nulos, eu tive que montar a visualização, né, e isso parece simples, mas na hora que também você se vê à frente daquele processo, você percebe o quanto que aquilo também tem uma engenharia por trás, assim, né, de conhecimento. Então, e no final, né, a pessoa ainda, vamos criar uma meta aqui para esse número. Mas beleza, como que você criou essa meta? Embasado em quê, né? Qual foi né, assim, isso também não é comum, né? A gente entender, às vezes você põe uma meta ali porque o seu indicador se comportou mais ou menos daquela forma durante o último ano e você entende que aquele número ali, vou baixar um pouquinho, né? Vou chegar numa meta. Mas e se vier um evento totalmente adverso, né? A Covid veio nos mostrar um pouco disso, né? A gente tinha, né, um ritmo de vida, a gente tinha processos acontecendo de uma forma e, de repente, tudo se modificou. Os dados conseguem ajudar a prever determinadas coisas, ou, pelo menos, quando eu começo a ter ali, né, já uma massa de dados, eu já começo também a entender o potencial, né, do futuro dentro daquele processo. Então, essa parte, né, do aprendizado e que traga, né, alguma coisa prática para o nosso contexto, também, né, fez muita diferença. E aí, como que a gente mede o sucesso? Não sei se a gente já vai dosando aí. Entender muitas vezes se o comportamento mudou, né? E se de fato aquilo foi relevante. Se a gente consegue medir, né, que as pessoas estão mais engajadas, ou fazendo perguntas de forma diferente, ou acessando mais as plataformas de dados, e a gente percebe, né? Quer dizer, a pessoa não entrava nunca, passou por aquele processo, opa, peraí, comecei a acreditar nesses dados, vou começar a usar. Então, claro, né, o que se espera é o resultado mesmo, né, uma eficiência operacional, né, um aumento de receita, uma redução de custo, que os dados possam ajudar nesse processo, né, de uma forma muito mais rápida. Perfeito. Qual foi o treinamento, o workshop, etc., hackathon, datathon, que você fez e que você sentiu? Uma das coisas que eu gosto muito na hora que eu estou dando aula é de olhar para os meus alunos e perceber, vou usar um termo que quem é da modernidade não vai lembrar, mas perceber que a ficha caiu, sabe? Que a ficha caiu e que a pessoa, a partir dali, ela vai, porque realmente fez sentido para ela e ela conseguiu conectar aquilo que a gente, né, mostrou, apresentou, com aquilo que ela já sabe. Me diga alguns eventos que você mais gostou e que você sentiu que isso aconteceu. Maritza, trabalhar na área médica foi aonde eu percebi a maior virada de chave, talvez, né? Porque eu entendo, né, a vida inteira na área de tecnologia, trabalhar com dados é entender muito de negócio.
E aí, quando você percebe, por exemplo, que você tem um coordenador de um pronto atendimento, que está ali naquele contexto, que é um contexto super complexo, né, de muita ansiedade, né, para que as coisas possam fluir. E aí, quando você percebe que as pessoas usam os dados, muitas vezes até para ajudar nessa organização ou na prevenção, né, de algum evento ali, né, que possa se tornar um evento adverso, eu acho que isso é um momento em que dá o estalo, né, e que as pessoas percebem assim, poxa, antes eu gerenciava isso aqui de uma outra forma, muito no feeling, muito na experiência, né, conquistada. Eu falo isso sempre, tá? Não que a experiência não seja relevante, mas, né, porque ela é demais. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente, de fato, começa a acreditar, né, que eu posso me beneficiar e fazer muito mais coisas, ou de uma maneira muito mais otimizada, né, usando os dados, né, é um processo que é muito bacana. Questões que eu também percebo, assim, todas as empresas estão baseadas, né, em métricas e indicadores, né, eu falo isso sempre que estamos todos perseguindo números, né, estamos todos o tempo inteiro comparando, né, se o desempenho melhorou, se o desempenho piorou. Então, esse ponto, né, essa questão, né, da gente realmente estar sempre ali buscando, né, acho que tem alguém com o microfone. Peraí, deixa eu ver aqui. Tem, eu vou mutar. Pronto, pronto. Acho que... Se eu, né, tenho ali, Luciana, se eu tenho ali, por exemplo, né, eu trabalho numa empresa onde eu tenho uma carteira de clientes, por exemplo. E aí, eu, na minha área de vendas, eu fiz o cálculo daquela quantidade de pessoas e cheguei em 1.200.000 clientes. E você que está lá na área de faturamento, você fez a mesma, né, o mesmo cálculo ali, usando talvez regras diferentes, e chegou em 1.400.000. Então, quando a gente começa também a perceber que as pessoas se preocupam mais com o número do que com o desempenho do processo, também acredito que a hora que isso se transforma, a ficha também cai. Porque eu já participei de muitas reuniões em que a discussão fica basicamente entre meu número é certo e o do João é errado, o número do João é certo e o meu é o errado, muito mais do que se preocupar, de fato, com o evento de negócio, né, que está ali sendo discutido. E eu posso, de novo, né, ter uma ineficiência, porque pessoas ali o tempo todo debatendo sobre a regra, sobre a métrica, sobre o conceito, e não sobre o desempenho. Então, eu acho que trazer essa clareza, né, para todo mundo, que tem números dentro de uma corporação, né, que eles devem ser contados da mesma forma, porque eles representam um mesmo contexto, ou se de fato eu tenho um número que tem que ser diferente, por que que ele é diferente, né, naquele contexto. Então, eu acho que esses são exemplos, né, que a gente, assim, que são legais de ver. Outra coisa, né, uma história que eu sempre conto, eu tinha uma gerente, né, que trabalhava comigo, ela era da área de negócio, que ela já era muito voltada a dados. Então, assim, já tinha muito dado trabalhado, muitos painéis de informação, né, modelos de ciência de dados ali, e, de repente, ela falou, gente, eu não consigo mais gerar eficiência, eu já cheguei no meu limite aqui, né? Como é que a gente pode fazer para, né, talvez aqui, me ajudar, porque eu tenho uma perda significativa no processo, mas eu não consigo mais entender as causas, né, o porquê disso. E aí foi sugerido ela pegar a informação e plotar num mapa. O mesmo dado, né, que já existia, só que às vezes ali numa tabela ou num gráfico, e o pessoal falou, não, vamos criar um mapa para você. E, Maritza, assim, esse foi um exemplo super bacana, porque ela fez uma descoberta, né, a partir do visual, que fez com que ela mudasse uma determinada base de lugar, e ela gerou uma eficiência enorme, esse negócio virou artigo, foi apresentado em congresso. Então, é aquela coisa assim, que acreditar no poder, né, que essas coisas trazem para a gente, de fato podem fazer diferença. Então, esse é o outro que eu gosto muito. É claro que, muitas vezes, a gente entrega produtos de dados que as pessoas olham e falam assim, mas isso aqui eu já sabia, né? Isso aqui eu já tinha, isso aqui já era desse jeito, já era esse número.
Então, assim, também não é o efeito eureka para tudo de tudo, né? Tem coisas que já estão, assim, o processo já está estabelecido dentro da empresa há muitos anos, os bancos de dados já foram totalmente, né, remodelados ali para trazer uma informação de qualidade, o processo, né, quer dizer, já é executado também de uma maneira adequada, porque a gente sabe que muito do dado que hoje as pessoas questionam é o processo, né, que não foi, às vezes, executado da maneira correta, ou eu imputei um dado ali de qualquer maneira, porque eu, né, precisava ficar livre daquela tela de sistema. Então, assim, quando isso já está, né, mais redondo ali, já está mais organizado, a gente, de fato, né, não consegue tirar insights ali de milhões, né, para tudo que a gente faz. Mas, quando isso acontece, a gente transforma, né, transforma processos, transforma resultados, e transforma, né, a organização, né, que quando se vê ali gerando eficiência, né, a todo tempo, utilizando, né, a informação também, começa a acreditar. Mas você sabe que não é nem a questão de gerar um sentimento de uau, Eu de uau, todo o tempo. Porque, às vezes, aquilo que a gente faz é automatizar e garantir credibilidade sempre que se acessar aquele dado. Às vezes, o que a gente faz é uniformizar o idioma, é garantir que todos falem a mesma coisa, a mesma verdade, do mesmo, né? Mesmo que tenham ângulos diferentes, mas são histórias contadas que são congruentes. E isso não vai ter o efeito uau, mas vai ter o efeito de credibilidade, de confiabilidade, e, consequentemente, de menos situações em que se discorram para assuntos que às vezes não são tão relevantes assim, né? Como você falou, o meu número está certo, não é o seu que está certo, é o meu, enfim, né? Isso não é o relevante. O relevante é analisar o processo e qual dos dois que realmente, né, verifica-se isso. Eu não sei se você trouxe alguma coisa para mostrar para o pessoal. Se não trouxe, eu vou abrir para o pessoal perguntar aquilo que desejar, Tá tá? bom. Eu queria passar só pelas competências muito rapidamente, mas se a gente tiver perguntas, também eu acho que o debate pode ser até mais relevante, o material eu posso compartilhar depois. Tá bom. Tá? Então, vamos lá. Quem gostaria de fazer alguma pergunta, pessoal? Vamos aproveitar. Um de cada vez. O pessoal está tímido. Viana, quer abrir a sua câmera, Viana, para a gente ver seu rostinho? Boa noite, pessoal. É que eu tô na rua, não tô nem no escritório para Tudo poder bem. abrir. Desculpa. Não tem problema. Então, na verdade, eu queria fazer uma pergunta. Priscila, você estava mencionando que uma das maiores dificuldades é ter alguém que realmente patrocine a governança em si. Nessa ausência de patrocínio, como é que você fazia para conseguir ganhar a confiança das áreas? Para você conseguir ir demonstrando todo o valor agregado que uma governança bem executada consegue trazer para a corporação? Viana, tudo fica mais difícil, talvez, ou mais longo esse caminho, né? Porque aí vai partir realmente assim, o grupo que você tem mais facilidade, né, de conversar, de debater, de mostrar o resultado, e aí tendo, né, de fato, aquele grupo que acredita na informação, que já colheu benefícios, esses benefícios estão explícitos, é fazer com que esse grupo também possa apresentar para os outros grupos, né? Falar assim, gente, eu estava aqui fazendo esse processo, ele levava 20 dias, a gente tinha muito erro, e de repente, né, agora a gente entrega o dado no segundo dia lá, o resultado, e a gente percebe agora que existe uma confiança nessa informação, a gente tem acompanhado isso. Então, é o que a gente chama do trabalho de formiguinha, né? Assim, você vai conquistando espaço, muito pelo trabalho mesmo, né? Assim, pelo trabalho executado, por mostrar, né, que aquela informação é aquela informação e não outra. Muitas vezes, gente, assim, eu passei por muitas situações em que, às vezes, o diretor executivo, ele via lá o painel de informação dele, o painel de controle ali, né, do processo, ele identificava um ponto, né, ali
estranho, ele já ia atrás da turma, né, da operação, falou, gente, ó, o que está acontecendo nessa linha aqui, nesse elemento aqui? E aí o pessoal falou assim, não, isso é erro de cadastro, isso é um atendimento que não fechou, isso... E esse processo, né, ele gira por si só, porque aí o pessoal já sabe que tem alguém olhando para o dado, né, e já cuida para que de uma próxima, né, que aquilo realmente não aconteça, que os atendimentos sejam fechados e que a informação seja cadastrada de forma correta. Mas aí é aquilo, né? Assim, eu falo, contaminação positiva, né? Assim, não tem muito jeito, não sei, Mari, se você tem alguma sugestão aí, mas, né, pelo menos do que eu já vivi, foi assim que a gente conquistou. Olha, é sempre na base do mostrar, do resultado. E, de preferência, de algo que realmente impacte mais áreas ou mais processos, né? Porque aí as pessoas veem valor naquilo e começam a realmente dar um apoio, nem que inicialmente seja o apoio do patrocínio da autoridade. Às vezes não dá pela necessidade que a empresa tem, às vezes você não vai adquirir o financiamento que você precisa para fazer tudo que seria necessário. Mas já com a autoridade junta, muitas das coisas podem ser feitas, especialmente se você cria grupos de trabalho, se você cria, às vezes, desafios para que a solução seja feita com os próprios grupos internos, né? Dá um desafio de pesquisa, coloca todo mundo em sprints para trabalhar, né? Assim, é a semana para solucionar os problemas que viraram totem e tirar da frente, né? Eu tive 2 empresas que eu consegui fazer isso, e não foi só com dados, não. A maioria estava relacionada a desempenho de processo, a falha no processo, 2 indústrias, inclusive, que a gente conseguiu fazer uma melhoria do processo de uma forma muito rápida, conseguir implementar soluções em uma semana, principalmente quando dependia só do processo. Às vezes, quando dependia de alguma construção sistêmica, às vezes demorava um pouquinho mais. Mas quando era de processo, inclusive para fazer correção de dados, a gente acabava conseguindo fazer isso, sem, obviamente, o patrocínio financeiro, mas com o respaldo da autoridade, do engajamento. Então, isso possibilitou que a gente conseguisse o orçamento necessário para o próximo exercício, entende? Então, às vezes, a gente não consegue naquele ano, mas consegue para o próximo, e a gente vai fazendo aquilo que dá para fazer com os recursos internos. E você sabe que isso cria um engajamento muito maior do que se você trouxer solução e consultoria de fora. Que as pessoas veem que foram capazes de se engajar e de criar as próprias soluções. E isso é muito bacana. Sim. É muito bacana. Eu acho que muito do que você falou foi o que a Jussiana perguntou aqui, né? Como lidar com a galera mais resistente às mudanças culturais. Que, de fato, né, assim, né, se não é pela autoridade ou se não é, né, pela questão do patrocínio, é pela própria, organicamente, é claro que tem que ter em alguém tem que ter esse desejo também. Sim, sim. Né? Porque sim. senão as coisas continuam sempre da forma como elas estão. E uma outra coisa, para você conseguir redesenhar, implementar uma solução de melhoria de processo em uma semana, muita gente tem que estar engajada, né? Clientes e fornecedores daquele processo têm que estar engajados e, obviamente, os participantes de sua execução. Para a gente conseguir tirar o pessoal do foco de perseguir as próprias metas, a gente precisa do engajamento dos executivos, né? E isso não depende de financiamento. É claro que no resultado tudo é custo. Você está tirando o foco da pessoa para poder fazer algo maior. Mas se você tem esse comprometimento dos executivos, todos acabam ganhando. E você pode, inclusive, construir incentivos, né? Gamificação mesmo, incentivos, para que todos continuem nessa empreitada, nesse ritmo e velocidade, quando o dinheiro vier. Porque aí estão todos mais maduros até
para conseguir desempenhar um papel mais proativo dentro dos projetos relacionados a dados, a melhoria dos dados, a melhoria dos processos, a melhoria de eficiência e até inovação. Sim. Quem mais, pessoal? Tem alguém mais que queira fazer alguma pergunta para a Pri? Cri, cri. Ninguém mais? Tenho, Giovanni. Pegando o gancho do Viana aí, falando de implementar a governança de dados e como que se a gente não tem esse patrocínio executivo tão forte, eu digo que fazer governança, a gente trabalha muito com a psicologia, né? Trazer para cara, que ganho que você vai ter aí se você participar junto comigo aqui de uma POC e falar aqui para a gente ver que governança de dados interfere economicamente dentro da empresa, que a galera só vai dar valor quando fala em dinheiro. E aqui no trabalho a gente teve uma experiência. O cara tinha uma área, era uma zona, e ele falou, não, vou organizar isso. E indiretamente, ele foi trazendo alguns domínios da governança de dados, que conversando comigo semana passada, ele falou, Giovanni, você fala que a gente está muito bem alinhado com governança. Eu falei, cara, ó, você tem uma documentação muito rica, você tem um time que ele está alinhado com papel e responsabilidade, você tem a parte técnica aí dentro de os seus técnicos sabem o que fazer, você segue as diretrizes das ferramentas que a gente tem, você definiu processos muito bem definidos aí, além da tua documentação. O teu dicionário de dados é muito rico, o teu catálogo de dados é muito rico, usando o ferramental que a gente tem. Então, você conseguiu. Talvez ele falou que conversou com alguém sobre governança e alguém deu um banho de loja nele. Mas eu falei, cara, você conseguiu abordar vários temas que estão muito intrínsecos para a governança e a gente precisa disso. E eu falo para ele, eu vou usar você como exemplo aqui, como case, porque ele conseguiu mostrar, no período de 6 meses, a economia que ele teve de custo operacional e de infraestrutura dos dados dele em 67%. Uma área. Aqui nós temos vários. Aí eu falo, cara, agora tu imagina quando a gente chegar no nível executivo e falar, cara, se uma área conseguiu economizar e mostrar para ele ali, preto no branco, ó, isso aqui é a governança que ele fez, isso aqui é governança, isso é governança, isso é governança, isso é governança, aí talvez a gente consiga um patrocínio executivo. Porque é muito difícil vender. É muito difícil. Por isso... E a resistência das pessoas, só para concluir, finalizando. Desculpa. Tem a resistência e tem um outro viés que é aqui do nosso lado, que é a cultura de uma empresa que começou, tem DNA de startup, entrega muito rápido, o dinamismo é muito rápido. Então, quando você fala, cara, estou levantando aqui, ó, papel e responsabilidade de governança, o cara, pô, mas não vem com burocracia para o meu lado, não, que eu não vou atrasar minhas demandas. Pô, velho. E aí você tem que fazer nesse trabalho de formiguinha, de psicólogo, trazer... Cara, se eu te perguntar uma tabela aí crucial da tua área, se você mexer nela agora, você sabe que isso impacta? Cara, não. Então, bicho, você já precisa começar a pensar em governança aí, que você pode quebrar uma empresa aí, qualquer mexida sua. Obrigada, Giovanni, pela contribuição. A gente tem a Cristina com a mão levantada e a gente tem uma pergunta aqui, Pri. Eu gostaria de saber qual a trilha de conhecimento que você recomenda para quem está iniciando os estudos em Data Literacy e não tem experiência nas áreas de negócio, mas não tão técnico em tecnologia. Então, está no meio do caminho, vai. Primeiro me siga, tá? No LinkedIn. Eu tenho falado muito sobre esse tema, gente, muito, muito mesmo, né? Igual eu estava falando com a Maritza aqui antes da gente começar, é um tema que eu acredito, é um tema que passa pelo que o Giovanni falou, passa, né, por tudo que a gente comentou aqui. Eu acho que a gente tem muito material em inglês, né? Então eu tenho 2 autores que são os meus autores de referência,
que é a Angélica Clidas, que é da Universidade de Amsterdã, e o Jordan Morrow, que é uma pessoa também, né, que fala muito sobre o tema. Mas no Brasil, né, a gente ainda está né, muito baseado né, em workshops, em lives, em né, material que está sendo gerado aí realmente com as primeiras empresas que começaram a implantar os programas. Né? Então, é um tema novo, né? É um tema que tem muito material em inglês, mas né, a gente ainda está construindo né, tudo isso aí em português. Obrigada. Cristina, você levantou a mão? Oi, levantei. Boa noite para vocês. Uma das coisas que eu sempre me pego raciocinando em relação a esse processo é conscientizar a ponta que eu digo é a ponta inicial, da onde sai aquela informação. Qualquer informação hoje, na maioria das vezes, ela sai pela área de sistemas. Só que as pessoas, como o Giovanni falou, elas são resistentes, né, a esse processo de mudança e, no fundo, a gente acaba chegando naquele nível, eu tenho uma informação A que diz determinado, dá 140 mil, a outra dá 141 mil, e também existe aquela disputa. Como agente da governo, o técnico que a gente pode começar a usar para identificar quais são essas causas das diferenças, porque eu trabalho numa organização que nós temos milhões de bases de dados e tabelas replicadas. Então, se o problema já começa lá na ponta, quando uma área vai olhar um resultado e a outra vai olhar outra, realmente jamais vai bater. Então, como a gente pode começar a se capacitar mais ainda para esse processo de evitar essas divergências? E o que a Pri falou, o trabalho de formiguinha. Queria um pouco uma dica para a gente começar. Cristina, assim, eu acho que uma questão importante aqui é trazer clareza, né, assim, dos processos, por mais que a gente tenha milhões de tabelas, milhões de bancos de dados, que a gente sabe que as organizações, né, já chegaram nesse ponto, mas tem elementos dentro da companhia que devem ser tratados de forma única, né? Eu tenho que tratar o cliente de uma forma única, independente se eu tenho 50 bases onde o dado está cadastrado, né? Eu não posso ter meu nome escrito de outra forma, meu né, CPF errado, então isso tem que estar saneado, e esse é né, parte importantíssima da governança. Isso tem que ficar claro para as pessoas, né? Essa importância, então, assim, é muita comunicação, é muita gestão de mudança. Eu acho que teve alguém que escreveu aqui no chat que é muito mais sobre pessoas, muitas vezes, né? Porque as plataformas, as tecnologias, tudo isso, né? Assim, muitos de nós já têm aí à disposição. Mas por que que muitas vezes, mesmo tendo a tecnologia de ponta, né? O melhor banco, na melhor nuvem, né? A gente ainda engatinha, né? Em alguns pontos, assim. Então, eu acredito muito no processo de comunicação e eu acredito muito nessa geração de valor que também precisa ser comunicada, né? Qualquer boa prática, qualquer coisa que possa ter gerado, né, uma eficiência de custo, uma clareza do processo, porque o tempo que a gente perde investigando coisas também é custo, né, Marita também falou sobre isso, né? Então, eu acho que nós já sabemos muitas vezes o que fazer, mas é mais sobre né, convencer as pessoas ou mostrar os resultados né, para que a gente possa ir transformando né, de fato a organização, porque né, não é simples. Não, e você corrigir uma coisa no final custa muito mais do que você corrigir. Você começar, e isso a gente tem batido muito lá na empresa, que vamos começar melhor, porque lá no final o custo vai ser muito maior. Isso aí. Sim, sim. Uma coisa que a gente consegue também, Cristina, por exemplo, se eu tenho duas áreas, né, que dividem dores semelhantes e tem uma área solucionadora comum,
O que a gente pode fazer é colocá-los todos em uma dinâmica em que eles mesmos possam discutir a dor e traçar um plano de solução, de tal forma que todos se engajem no papel que têm. Isso também é algo que funciona se você tiver patrocínio, não precisa ser financeiro não, mas se tiver engajamento com o público executivo, você consegue fazer isso e consegue fazer com que todos se comprometam, né? E é claro, se você tem esse patrocínio, você pode, inclusive, colocar nas próprias metas ou OKRs das áreas participantes, porque isso vai influenciar diretamente na avaliação que ele vai ter, seja ela uma avaliação trimestral, seja ela uma avaliação anual, dependendo de como é feito o acompanhamento das metas estratégicas da organização, tá? Alguém mais, pessoal, quer comentar alguma coisa? Ah, tem uma aqui, o Giovanni. Pessoas e processos, o que fazer a gente sabe. E como é que são elas? Cada um quer do seu jeito. O ego fala mais alto, dependendo do nível hierárquico. Isso acontece bastante, Giovanni, mas quando a gente demonstra que todos estão ganhando, que não tem o herói, e que a jornada de fluência ou a jornada de dados de uma organização não é uma jornada de herói, sabe? Não é Perseu voltando para Ítaca, não é isso. Muito pelo contrário, que você não consegue fazer essa jornada sozinho. Isso é uma jornada da empresa como um todo. Por quê? Porque dados, principalmente agora que a gente está popularizando o termo dado como produto, né? Então, a empresa tem serviços, ela tem produtos físicos, muitas vezes, mas ela também é uma grande fábrica de dados, informação, conhecimento e sabedoria. Portanto, se ela o é porque todos que estão envolvidos estão nessa pegada de produção e de manipulação e utilização de dados. Então, se você coloca todos participando, todos alinhados, ou pelo menos naquele escopo que você está atuando, isso se torna mais fácil, né? Você não vence sobre, mas vence com. Né? Então, eu sou um profissional, a minha área tem profissionais que, juntos com outras áreas, outros processos, conseguem ter o seu reconhecimento. Isso também é uma mudança cultural. Sim. Né? Tem empresas que ovacionam o bombeiro, né? Aquele que vai lá e resolve uma grande dor, um grande incêndio. E o que a gente tem que mostrar é que aqueles que evitam o incêndio por fazer correto, eles têm um mérito maravilhoso, e é só você mostrar o custo de ter apagado o incêndio e o custo de ter evitado que ele acontecesse. Né? Mas, para isso, também a gente precisa de organização. Sem ela, a gente não consegue sequer saber quais custos estão envolvidos. Né? Mais alguém quer colocar aqui, pessoal, alguma dúvida, alguma contribuição? Não? Bom, você, Pri, quer compartilhar mais alguma coisa, falar alguma coisa a mais? Só agradecer mesmo, né, o espaço e dizer que, para muitos de nós, essa jornada ela está começando. Eu acho que todo mundo aqui compreende, né, os desafios que a gente tem, que, ao mesmo tempo, os dados estão totalmente disponíveis, mas nem sempre, né, a gente tem feito aí processos totalmente adequados, né, para tratá-lo e para disponibilizá-lo e para comunicá-lo. Então, né, estamos juntos aí nessa jornada, me coloco à disposição, né, sempre para debater esses temas. E, Maritza, muito obrigado. Primeiro, prazer em te conhecer. Obrigada. E obrigado pelo espaço. Eu que agradeço pela sua disponibilidade e pela participação de todos. Tem alguns ex-alunos meus aqui. Olhe meu coração para vocês. E eu espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Eu vou subir esse bate-papo lá no nosso canal, tá? Do YouTube.
E vamos fazer outros. Vocês podem indicar temas, está todo mundo na comunidade Universo de Dados, não está? Então, indiquem temas, se quiser apresentar vocês mesmos alguns temas aqui no nosso espaço, sintam-se à vontade, porque essa comunidade não é minha, ela é nossa, e sem vocês não tem o menor sentido continuar, né, com o grupo. Então, podem colocar, às vezes, se vocês tiverem uma dor específica, falem lá que a gente traz para a gente ir se ajudando. Tá bom, queridos? Ó, um beijo grande, boa noite a todos e que vocês tenham um restinho de semana maravilhoso. Obrigada. Boa noite, Beijo. pessoal.
Se você está gostando do conteúdo que está sendo publicado, ajude o canal, se inscreva, curta, compartilhe e comente.